Fui na casa do meu padrasto e encontrei minha mãe chorando enquanto limpava o chão ajoelhada. Todos ficaram chocados com o que fiz. O sol se punha no horizonte quando finalmente avistei a rua onde cresci. Após 15 anos longe, eu, Rodrigo Almeida, voltava à modesta casa de minha infância. O coração batia acelerado no peito. Uma mistura de ansiedade e nostalgia tomava conta de mim. As árvores que antes pareciam gigantes, agora mal alcançavam o teto do meu carro importado. Como o tempo muda nossa perspectiva. Estacionei em frente ao portão de ferro enferrujado, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante de minha realidade atual. Aos 35 anos eu era um empresário bem-sucedido, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Mas naquele momento, diante daquela casa simples, me senti novamente como o menino que saíra dali há tantos anos, cheio de sonhos e determinação. Respirei fundo, ajeitei o terno Armani e caminhei até a porta. Minha mão hesitou por um instante antes de tocar a campainha. O som ecoou pela casa, trazendo à tona memórias há muito enterradas. Segundos se passaram, que pareceram uma eternidade, até que ouvi passos se aproximando. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura que quase não reconheci. Minha mãe, Dona Cecília, outrora uma mulher cheia de vida e sorrisos, agora parecia uma sombra de si mesma. Seus olhos antes brilhantes estavam opacos e cansados. As rugas em seu rosto contavam histórias de preocupação e tristeza que eu não conseguia compreender. Mãe, minha voz saiu trêmula, carregada de emoção. Ela me olhou por um momento, como se não acreditasse no que via. Então, seus olhos se encheram de lágrimas e ela abriu os braços, me envolvendo em um abraço apertado. Rodrigo, meu filho. É você mesmo? Sua voz era um sussurro entrecortado por soluços. Ficamos ali, abraçados na soleira da porta por longos minutos. Eu sentia as lágrimas molharem minha camisa, mas não me importava. Estava em casa. Estava com minha mãe. Quando finalmente nos separamos, notei algo estranho no comportamento dela. Seus olhos percorriam nervosamente a rua, como se temesse que alguém nos visse. Entre, filho. Rápido. Ela me puxou para dentro, fechando a porta com uma pressa que me intrigou. O interior da casa estava praticamente igual ao que eu lembrava, mas havia algo no ar, uma atmosfera pesada que não existia antes. Os móveis, embora os mesmos, pareciam mais desgastados, como se refletissem o estado de espírito de minha mãe. Sente-se, Rodrigo. Quer um café? Ainda lembro como você gosta. Ela forçou um sorriso, mas seus olhos continuavam inquietos. Claro, mãe, obrigado. Sentei-me no velho sofá, observando-a se movimentar na cozinha. Seus gestos eram apressados, quase frenéticos. Enquanto esperava, meus olhos percorreram a sala. As fotos na parede contavam a história de nossa família. Eu, criança, sorrindo ao lado de meu pai. A formatura do ensino médio, o último momento que passamos juntos antes de sua partida prematura. E então, nada. Era como se o tempo tivesse parado ali. Minha mãe voltou com 2 xícaras de café. Suas mãos tremiam levemente ao me entregar uma delas. Filho, me conta, como você está? O que tem feito? Faz tanto tempo? Ela tentava manter a conversa leve, mas eu podia sentir a tensão em sua voz. Comecei a contar sobre minha vida, meus sucessos nos negócios, as viagens que fiz. Mas a cada palavra sentia que algo estava errado. Minha mãe mal me olhava nos olhos, e a cada barulho vindo da rua, ela se sobressaltava. Mãe, está tudo bem? Finalmente perguntei, incapaz de ignorar seu comportamento estranho. Ela abriu a boca para responder, mas nesse momento ouvimos o som de chaves na porta. O rosto de minha mãe empalideceu instantaneamente. Ele chegou, ela sussurrou, o medo evidente em sua voz. Antes que eu pudesse perguntar quem era ele, a porta se abriu. Um homem entrou, alto e corpulento, com um olhar severo que imediatamente se fixou em mim. Quem é você? Sua voz era áspera, quase um rosnado. Levantei-me, enfrentando seu olhar. Sou Rodrigo, filho de Cecília. E você, quem é? O homem riu, um som sem humor. Ah, então você é o filho pródigo que finalmente decidiu voltar. Eu sou Augusto, o marido de sua mãe. Virei-me para minha mãe, chocado. Mãe, você se casou de novo?
Por que não me contou? Ela baixou os olhos, suas mãos torcendo nervosamente o avental. Filho, Augusto a interrompeu bruscamente. Ela não precisava contar nada a você. Onde esteve todos esses anos? Abandonou sua mãe e agora volta como se nada tivesse acontecido? Senti a raiva crescer dentro de mim. Não abandonei ninguém. Saí para construir minha vida. Sempre mandei dinheiro. Dinheiro? Ele riu novamente, um som que me deu arrepios. E isso é suficiente? Sua mãe precisava de você aqui, não de seu dinheiro. Olhei para minha mãe buscando seu apoio, mas ela permanecia cabisbaixa, submissa. Algo estava muito errado naquela cena. Mãe, o que está acontecendo aqui? Perguntei, minha voz mais suave. Antes que ela pudesse responder, Augusto deu um passo à frente, ficando entre nós. O que está acontecendo é que você não é mais necessário aqui. Sua mãe tem a mim agora. Sugiro que pegue suas malas caras e volte para sua vida de luxo. Encarei-o, sentindo a tensão crescer no ambiente. Não vou a lugar algum até conversar direito com minha mãe. Augusto sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Bem, então acho que temos um problema. Naquele momento, percebi que meu retorno para casa havia desencadeado algo muito maior do que eu poderia imaginar. A atmosfera pesada, o medo nos olhos de minha mãe, a hostilidade deste homem, tudo indicava que eu havia mergulhado em águas profundas e turbulentas. Mas uma coisa eu sabia com certeza: não iria embora. Não agora que percebia que algo estava terrivelmente errado. Minha mãe precisava de mim, mesmo que ela não pudesse dizer isso em voz alta. Não, Augusto, respondi, mantendo minha voz firme. Não temos problema algum. Eu vim ver minha mãe e é exatamente isso que vou fazer. Os olhos dele se estreitaram e por um momento pensei que ele fosse partir para cima de mim. Mas então, surpreendentemente, ele deu um passo para trás. Muito bem, disse ele, sua voz carregada de ameaça velada. Fique. Mas lembre-se, Rodrigo, você não conhece mais esta casa. As coisas mudaram muito desde que você partiu. Com isso, ele se virou e saiu da sala, deixando um silêncio pesado atrás de si. Olhei para minha mãe, que finalmente levantou os olhos para mim. Neles vi uma mistura de medo e esperança. Mãe, comecei, mas ela me interrompeu com um gesto. Não agora, filho, ela sussurrou. Mais tarde, quando for seguro. Assenti, compreendendo que havia muito mais nessa história do que eu poderia imaginar. Enquanto me sentava novamente, uma certeza se formava em minha mente. Eu havia voltado para casa no momento certo. E não iria embora até descobrir a verdade por trás daqueles olhos assustados de minha mãe. O sol já havia se posto completamente, mergulhando a casa em sombras. Mas para mim, era como se uma nova jornada estivesse apenas começando. Uma jornada que prometia revelar segredos há muito enterrados e talvez trazer à luz uma verdade que mudaria nossas vidas para sempre. A noite avançava e com ela crescia minha inquietação. Augusto havia se recolhido ao quarto, deixando-me sozinho com minha mãe na sala. O silêncio entre nós era pesado, carregado de perguntas não feitas e verdades não ditas. Mãe, comecei, baixando minha voz para quase um sussurro. O que está acontecendo aqui? Por que você parece tão assustada? Dona Cecília olhou nervosamente para o corredor que levava ao quarto, como se temesse que Augusto pudesse surgir a qualquer momento. Então, com um suspiro profundo, ela começou a falar. Filho, as coisas mudaram muito desde que você partiu. No começo foi difícil. Seu pai tinha acabado de nos deixar e eu me sentia tão sozinha. Sua voz tremeu um pouco. Augusto apareceu como um salvador. Ele era gentil, atencioso. Ofereceu ajuda quando eu mais precisava. Escutei atentamente, sentindo um nó se formar em meu estômago. Já havia ouvido histórias assim antes e raramente terminavam bem. Nos casamos rápido demais, ela continuou. Eu estava vulnerável e ele parecia tão forte. Mas logo após o casamento, tudo mudou. Ele começou a controlar tudo. O dinheiro, as contas, até mesmo com quem eu podia falar. Senti a raiva crescer dentro de mim. Mãe, por que você não me contou? Eu teria voltado imediatamente. Ela balançou a cabeça, lágrimas brilhando em seus olhos. Ele ameaçou. Disse que se eu contasse a alguém, especialmente a você, ele faria coisas terríveis. E eu acreditei nele, Rodrigo. Eu tinha medo.
Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. A culpa por ter estado ausente por tanto tempo, a raiva por ver minha mãe naquela situação, tudo se misturou em uma determinação feroz. Isso acaba agora, mãe. Vou tirar você daqui. Podemos ir embora esta noite mesmo, começar uma nova vida longe desse homem. Mas, para minha surpresa, minha mãe recuou. Não é tão simples, filho. Há-se complicações. Que tipo de complicações? Perguntei, sentindo que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo nesse pesadelo. Minha mãe hesitou por um momento, então disse em voz baixa: a casa. Ela não é mais minha, Rodrigo. Augusto. Ele me fez assinar alguns papéis. Na época, eu não entendi bem o que eram. Agora sei que transferi tudo para o nome dele. Fiquei atônito. A casa onde cresci, o último elo tangível com as memórias de meu pai, agora estava nas mãos daquele homem desprezível. Como ele conseguiu fazer isso? Mãe, isso é ilegal. Eu sei, filho, mas ele é esperto. Usou minha confiança contra mim. E agora não tenho para onde ir. Esta casa, por pior que seja a situação, é tudo o que me resta. Levantei-me, incapaz de conter minha indignação. Não, mãe, você tem a mim. Sou um homem de posses agora. Posso cuidar de você, dar-lhe uma vida confortável longe daqui. Ela sorriu tristemente. Você é um bom filho, Rodrigo. Mas não é só a casa. Há mais... Nesse momento, ouvimos passos no corredor. Minha mãe empalideceu e rapidamente mudou de assunto, falando algo sobre o tempo. Augusto entrou na sala, seu olhar suspeito alternando entre nós dois. Ainda aqui? Ele rosnou para mim. Já não está na hora de ir embora? Sua mãe precisa descansar. Estava prestes a responder quando notei algo na mão de Augusto. Um envelope pardo, parcialmente escondido atrás de suas costas. Ele percebeu meu olhar e rapidamente o guardou no bolso do roupão. Não vou a lugar algum, respondi firmemente. Na verdade, estou pensando em ficar por uns dias. Afinal, esta ainda é a casa da minha mãe. Augusto riu, um som frio e sem humor. Ah, é mesmo? Talvez você devesse verificar os registros da propriedade antes de fazer tais afirmações. Senti meu sangue ferver, mas me contive. Não podia perder o controle. Não agora que começava a entender a gravidade da situação. Bem, então ficarei como convidado, retruquei. Tenho certeza que minha mãe não se importa, não é, mãe? Dona Cecília, pega de surpresa, apenas assentiu silenciosamente. Augusto nos encarou por um longo momento, seus olhos faiscando de raiva contida. Muito bem, ele finalmente disse. Mas não pense que pode chegar aqui e mudar as coisas. Esta é a minha casa agora, e aqui se seguem as minhas regras. Com isso, ele se virou e saiu da sala, não sem antes lançar um olhar de advertência para minha mãe. Assim que ele saiu, ela soltou um suspiro trêmulo. Filho, talvez seja melhor você ir. Não quero causar mais problemas. Peguei suas mãos nas minhas, sentindo como estavam frias e trêmulas. Mãe, eu não vou abandonar você novamente. Algo está muito errado aqui, e eu vou descobrir o que é. Prometo que vou consertar isso. Ela me olhou com uma mistura de medo e esperança. Tenha cuidado, Rodrigo. Augusto é um homem perigoso. Ele tem conexões. Aquela palavra, conexões, ficou ecoando em minha mente. Que tipo de homem era Augusto realmente? E até onde ele iria para manter seu controle sobre minha mãe e esta casa? Naquela noite, deitado no antigo sofá da sala, não consegui dormir. Minha mente fervilhava com perguntas e teorias. O envelope que Augusto escondera, os documentos que minha mãe fora induzida a assinar, as misteriosas conexões, havia um quebra-cabeça aqui, e eu estava determinado a montá-lo. Pela manhã, enquanto Augusto ainda dormia, encontrei minha mãe na cozinha. Ela parecia ter envelhecido anos durante a noite, as olheiras profundas testemunhando uma noite sem sono. Mãe, sussurrei, preciso saber mais. O que há naquele envelope que Augusto estava escondendo? Ela olhou nervosamente para o corredor antes de responder. Não tenho certeza, mas acho que são documentos da casa. Ele sempre os guarda com muito cuidado. E quanto às conexões que você mencionou? Minha mãe hesitou. Seu tio Carlos, ele e Augusto têm negócios juntos. Negócios que talvez não sejam totalmente legais. Fiquei chocado. Meu tio Carlos, o irmão de meu pai,
Envolvido nisso, a trama parecia ficar mais complexa a cada momento. Mãe, preciso investigar isso. Prometo que vou tirar você dessa situação, mas preciso que confie em mim e me conte tudo o que sabe. Ela assentiu lentamente. Há uma coisa, uma carta do seu pai. Ele a escreveu pouco antes de partir. Está escondida no forro do meu antigo baú. Augusto não sabe dela. Talvez haja algo lá que possa ajudar. Naquele momento, ouvi o som de uma porta se abrindo. Rapidamente, mudamos de assunto, fingindo discutir sobre o café da manhã. Augusto entrou na cozinha, seu olhar desconfiado percorrendo o ambiente. Bom dia, família, ele disse, sua voz carregada de sarcasmo. Espero que tenham dormido bem. Forcei um sorriso. Perfeitamente. Obrigado pela hospitalidade. Nossos olhares se cruzaram e, naquele instante, soube que uma batalha silenciosa havia começado. Ele podia ter os documentos, podia ter as conexões, mas eu tinha algo que ele não esperava. A determinação de um filho disposto a tudo para proteger sua mãe. Enquanto tomávamos café em um silêncio tenso, minha mente já traçava os próximos passos. Eu precisava encontrar aquela carta, investigar os negócios de meu tio e, de alguma forma, conseguir acesso àqueles documentos que Augusto guardava tão zelosamente. A verdade estava ali, escondida nas sombras desta casa que um dia chamei de lar. E eu estava determinado a trazê-la à luz, não importava o custo. Não, porque agora, mais do que nunca, eu entendia que esta não era apenas uma luta por uma propriedade ou por justiça. Era uma luta pela liberdade e dignidade de minha mãe. E eu não descansaria até vencê-la. O dia se arrastava como uma eternidade. Augusto saiu logo após o café, não sem antes lançar um olhar de advertência em minha direção. Assim que a porta se fechou atrás dele, senti o ar ficar mais leve na casa, como se sua presença opressora tivesse finalmente se dissipado. Mãe, chamei baixinho. Onde está o baú que você mencionou? Dona Cecília hesitou por um momento, seus olhos percorrendo nervosamente a sala. No sótão, filho, mas precisamos ser rápidos. Nunca se sabe quando Augusto pode voltar. Subimos as escadas rangentes que levavam ao sótão. O espaço estava repleto de caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis amarelados. No canto mais afastado, avistei um baú de madeira escura que reconheci da minha infância. É este? Perguntei, já me aproximando. Minha mãe assentiu, suas mãos tremendo levemente enquanto abria o baú. O cheiro de naftalina e lembranças antigas preencheu o ar. Ela remexeu entre as roupas dobradas e fotografias antigas até encontrar o que procurávamos. Uma tábua solta no forro. Com cuidado, retirou um envelope amarelado. Aqui está, filho. A última carta do seu pai. Peguei o envelope com reverência. A caligrafia de meu pai, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, me trouxe um nó à garganta. Abri-o com cuidado e comecei a ler. Querida Cecília, se você está lendo esta carta, é porque minhas suspeitas se confirmaram e eu não estou mais aí para proteger você e nosso filho. Há algo que você precisa saber. Carlos e seu novo amigo, Augusto, não são quem dizem ser. Descobri que eles estão envolvidos em um esquema de fraudes imobiliárias. Estão usando empresas de fachada para adquirir propriedades a preços irrisórios e depois revendê-las com lucros exorbitantes. Tentei confrontá-los, mas fui ameaçado. Temo pela minha segurança e, mais ainda, pela sua e de Rodrigo. Se algo acontecer comigo, procure o advogado Maurício Fontes. Ele tem provas que podem incriminar Carlos e Augusto. Lembre-se sempre, a verdade virá à tona. Cuide do nosso filho e mantenha-se forte. Com todo o meu amor, Roberto. Terminei de ler a carta com o coração acelerado. Minha mente girava com as implicações do que acabara de descobrir. Meu pai não havia partido naturalmente como sempre acreditei. Ele havia sido silenciado. Mãe, disse minha voz tremendo de emoção. Você sabia disso? Dona Cecília balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas faces enrugadas. Não, filho. Seu pai nunca me contou sobre suas suspeitas. Ele deve ter querido me proteger. Abracei minha mãe, sentindo sua fragilidade e a enormidade do que enfrentávamos. Vamos descer, mãe. Precisamos conversar sobre isso com calma. De volta à sala, sentamos lado a lado no velho sofá.
Minha cabeça fervilhava com perguntas e planos. Mãe, você conhece esse advogado que papai mencionou? Maurício Fontes? Ela franziu a testa pensativa. O nome não me é estranho. Acho que ele e seu pai eram amigos de faculdade, mas não o vejo há anos. Assenti, já formulando um plano. Vou tentar localizá-lo. Se ele realmente tem provas contra Augusto e tio Carlos, isso pode ser nossa saída. Nesse momento, ouvimos o som de um carro estacionando. Minha mãe empalideceu. É Augusto. Rápido, esconda a carta. Guardei o envelope no bolso interno do paletó, bem a tempo de ver Augusto entrando pela porta da frente. Seu olhar imediatamente se fixou em nós, sentados juntos no sofá. Que cena tocante, ele zombou. Mãe e filho relembrando os velhos tempos? Forcei um sorriso. Apenas colocando a conversa em dia, Augusto. Afinal, foram muitos anos longe. Ele grunhiu em resposta, jogando-se numa poltrona. E quanto tempo mais pretende ficar, Rodrigo? Certamente um homem de negócios como você tem compromissos importantes. Na verdade, respondi mantendo minha voz calma. Estou pensando em tirar umas férias, talvez até procurar alguns investimentos por aqui. Sabe como é, voltar às raízes. Vi um lampejo de preocupação nos olhos de Augusto, rapidamente mascarado por um sorriso forçado. Ora, que interessante. E que tipo de investimentos seriam esses? Imóveis, principalmente, disse casualmente, observando atentamente sua reação. Ouvi dizer que o mercado imobiliário da região está bastante dinâmico. Augusto se remexeu desconfortavelmente na poltrona. Bem, não sei se é o melhor momento para isso. O mercado anda instável, sabe? Tenho certeza que com as conexões certas, sempre há oportunidades, rebati, deixando a insinuação pairar no ar. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de significados não ditos. Augusto finalmente se levantou, murmurando algo sobre ter trabalho a fazer, e se retirou para o escritório. Assim que ele saiu, minha mãe soltou um suspiro trêmulo. Filho, tenha cuidado. Augusto pode ser perigoso quando se sente ameaçado. Peguei suas mãos nas minhas, tentando transmitir confiança. Não se preocupe, mãe. Sei o que estou fazendo. Vou tirar você dessa situação, prometo. Naquela noite, depois que todos se recolheram, sentei-me na varanda da frente, a brisa noturna refrescando meus pensamentos agitados. Tirei meu celular do bolso e comecei a pesquisar. Precisava encontrar Maurício Fontes, o advogado mencionado na carta de meu pai. Após algumas buscas, encontrei um escritório de advocacia na cidade vizinha com seu nome. Fiz uma anotação mental para visitá-lo na primeira oportunidade. Enquanto guardava o celular, notei um movimento suspeito na rua. Um carro escuro estava estacionado do outro lado, suas janelas escurecidas, não permitindo ver o interior. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Estávamos sendo vigiados? Voltei para dentro, trancando cuidadosamente a porta. O peso da carta em meu bolso parecia ter aumentado. Percebi que estava mergulhando em águas muito mais profundas e perigosas do que imaginava inicialmente. Deitado no sofá, incapaz de dormir, comecei a traçar mentalmente meus próximos passos. Precisava agir rápido, mas com cautela. Augusto e meu tio Carlos claramente tinham muito a esconder, e eu não podia subestimar do que seriam capazes para manter seus segredos enterrados. Amanhã decidi faria uma visita surpresa ao meu tio Carlos. Era hora de começar a desenterrar a verdade, não importa quão dolorosa ela pudesse ser. E talvez, pensei enquanto o sono finalmente chegava, talvez assim eu pudesse finalmente entender o que realmente aconteceu com meu pai. O relógio na parede marcava as 2 da manhã quando finalmente adormeci. Minha mente um turbilhão de conspirações, segredos familiares e uma determinação crescente de fazer justiça. Mal sabia eu que o dia seguinte traria revelações que abalariam os alicerces de tudo que eu acreditava saber sobre minha família e meu passado. O sol mal havia nascido quando me levantei do sofá. Passei a noite em um sono agitado, repleto de sonhos confusos, onde rostos familiares se misturavam a sombras ameaçadoras. Encontrei minha mãe na cozinha, preparando o café da manhã com movimentos mecânicos, seu olhar perdido em pensamentos distantes. "Bom dia, mãe", disse suavemente, não querendo assustá-la. Ela se virou, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Bom dia, filho",
Dormiu bem? Balancei a cabeça, servindo-me de uma xícara de café forte. Não muito. Mãe, preciso sair hoje. Vou visitar o tio Carlos. O som da xícara que ela segurava se chocando contra o pires revelou sua surpresa. Carlos, mas... por quê? Preciso entender o que está acontecendo, mãe. A carta do papai. Há muitas perguntas que precisam de respostas. Ela assentiu lentamente, a preocupação evidente em seu rosto. Tenha cuidado, Rodrigo. Seu tio, ele mudou muito nos últimos anos. Prometi que seria cauteloso e, após o café, saí antes que Augusto acordasse. O endereço de meu tio não havia mudado, mas a casa sim. O que antes era uma residência modesta, agora era uma mansão imponente, cercada por muros altos e um sistema de segurança ostensivo. Toquei a campainha, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Após alguns minutos, a porta se abriu, revelando meu tio Carlos. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, com cabelos grisalhos e olheiras profundas, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho astuto que sempre me intrigou. Rodrigo, sua voz traía surpresa e algo mais... apreensão. Que surpresa agradável. Entre. Segui-o até um escritório luxuoso, notando os quadros caros nas paredes e os móveis de design. Tio Carlos gesticulou para que eu me sentasse em uma poltrona de couro, enquanto ele ocupava a cadeira, atrás de uma imponente escrivaninha de mogno. Então, sobrinho, o que o traz aqui depois de tantos anos? Decidi ir direto ao ponto. Tio, estou preocupado com minha mãe. A situação com Augusto, algo não está certo. Carlos se recostou em sua cadeira, seus dedos tamborilando na mesa. Ah, sim. Augusto. Um bom homem, não acha? Tem cuidado bem da sua mãe na sua ausência. Senti meu sangue ferver com a insinuação, mas mantive a calma. Na verdade, tio, é sobre isso que vim conversar. Descobri algumas coisas. Sobre o passado. Sobre negócios entre você e Augusto. O rosto de meu tio empalideceu por um momento, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Negócios? Ora, Rodrigo, você sabe como é. No mundo dos negócios, às vezes, formamos parcerias inesperadas. Parcerias que envolvem fraudes imobiliárias? Perguntei, observando atentamente sua reação. Carlos se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Não sei do que você está falando, Rodrigo. Sugiro que tenha cuidado com acusações infundadas. Não são infundadas, tio. Tenho provas. Ou melhor, sei de alguém que as tem. Ele se virou, seu rosto uma máscara de fúria contida. Quem? Quem te contou essas mentiras? Meu pai, respondi, vendo o choque em seus olhos. Ele deixou uma carta. Mencionou você, Augusto, e um advogado chamado Maurício Fontes. O nome do advogado pareceu atingir Carlos como um soco. Ele cambaleou, apoiando-se na escrivaninha. Seu pai. Roberto sempre foi um tolo idealista. Ele não entendia como o mundo realmente funciona. E como o mundo funciona, tio? Através de ameaças e manipulação? Carlos soltou uma risada amarga. Você não faz ideia, Rodrigo. As coisas que tivemos que fazer era por um bem maior. Sua mãe, você, todos se beneficiaram. Se beneficiaram? Explodi, incapaz de conter minha indignação. Minha mãe vive praticamente como uma prisioneira. E meu pai, o que realmente aconteceu com ele, tio? Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Carlos me encarou por longos segundos antes de falar, sua voz quase um sussurro. Seu pai descobriu coisas que não devia. Ele ia expor tudo, arruinar anos de trabalho. Não podíamos permitir. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Vocês fizeram algo com meu pai? Carlos balançou a cabeça. Sua expressão, uma mistura de remorso e determinação. Não diretamente, mas sabíamos que ele tinha um coração fraco. A pressão, o estresse, foi só uma questão de tempo. Levantei-me, minha mente um turbilhão de emoções. Raiva, dor, descrença, tudo se misturava em um caldeirão prestes a explodir. Como pôde, tio? Ele era seu irmão. E você é meu sobrinho, Carlos respondeu, sua voz subitamente fria. Pense bem no que vai fazer com essa informação, Rodrigo. Há muito em jogo aqui, mais do que você pode imaginar. Saí da casa de meu tio em um estado de transe, mal registrando o caminho de volta ao carro. Minha cabeça girava com as revelações.
as implicações do que havia descoberto. Meu próprio tio, cúmplice na pressão que levou à partida prematura de meu pai. E Augusto, o homem que agora controlava a vida de minha mãe, profundamente envolvido em toda essa trama sórdida. Dirigi sem rumo por horas, tentando processar tudo. Quando finalmente voltei a mim, percebi que havia chegado à cidade vizinha, o escritório de advocacia de Maurício Fontes. Talvez ali eu pudesse encontrar as respostas que faltavam, as provas necessárias para desvendar toda essa conspiração. Estacionei em frente ao modesto prédio de escritórios e respirei fundo. O peso da verdade era esmagador, mas eu não podia recuar agora. Por minha mãe, por meu pai, eu precisava ir até o fim. Entrei no edifício, meu coração martelando no peito. A secretária me informou que o doutor Fontes estava em uma reunião, mas que eu poderia esperar. Sentei-me na sala de espera, meus pensamentos, uma bagunça de teorias e planos. Foi então que notei um homem me observando do outro lado da sala. Algo em seu olhar me deixou alerta. Quando nossos olhares se cruzaram, ele rapidamente desviou os olhos, fingindo ler uma revista. Um calafrio percorreu minha espinha. Seria possível que eu estivesse sendo seguido? Antes que pudesse refletir mais sobre isso, a porta do escritório se abriu e um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de aro fino saiu. Senhor Almeida? Sou Maurício Fontes. Em que posso ajudá-lo? Levantei-me, sentindo o peso do momento. Doutor Fontes, meu nome é Rodrigo Almeida. Sou filho de Roberto Almeida. E acredito que temos muito o que conversar. O advogado me olhou com uma mistura de reconhecimento e apreensão. Rodrigo, filho de Roberto. Sim, acho que está na hora de algumas verdades virem à tona. Por favor, entre. Enquanto seguia Maurício Fontes para seu escritório, lancei um último olhar para o homem suspeito na sala de espera. Ele havia desaparecido. Com um suspiro, fechei a porta atrás de mim, pronto para mergulhar ainda mais fundo nos segredos que haviam moldado o destino de minha família. O que Maurício Fontes revelaria? Que provas ele possuía? E mais importante, como eu usaria essas informações para finalmente libertar minha mãe e fazer justiça à memória de meu pai? As respostas, eu sabia, estavam prestes a mudar tudo. O escritório de Maurício Fontes era austero, com prateleiras repletas de livros jurídicos e uma janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. O advogado sentou-se atrás de sua mesa, gesticulando para que eu ocupasse a cadeira à sua frente. Rodrigo, ele começou, sua voz carregada de uma mistura de alívio e apreensão. Confesso que esperava por esta visita há anos. Seu pai, Roberto, era um homem íntegro, um dos melhores que já conheci. Assenti, sentindo um nó na garganta, ao ouvir alguém falar de meu pai com tanto respeito. Doutor Fontes, meu pai mencionou seu nome em uma carta. Disse que você tinha provas sobre certas atividades de meu tio Carlos e de Augusto, o atual marido de minha mãe. Maurício recostou-se em sua cadeira, seus olhos fixos em mim por longos segundos antes de falar. Seu pai confiou em mim informações muito sensíveis, Rodrigo. Informações que podem abalar os alicerces de algumas das famílias mais poderosas desta região. Tem certeza de que quer saber? Absoluta, respondi sem hesitar. Minha mãe está vivendo praticamente como refém em sua própria casa. E a memória de meu pai, preciso entender o que realmente aconteceu. O advogado assentiu gravemente, levantando-se para trancar a porta do escritório. Retornou à sua mesa e, após digitar uma senha em seu computador, virou a tela para que eu pudesse ver. O que você está prestes a ver são registros de transações imobiliárias dos últimos 15 anos. À primeira vista, parecem negócios legítimos, mas quando você analisa mais de perto, ele clicou em alguns arquivos, revelando uma complexa rede de empresas e transações. Meus olhos percorreram os dados, tentando absorver a enormidade do que estava vendo. Estas empresas são todas de fachada? Maurício assentiu. Exatamente, seu tio Carlos e Augusto criaram uma rede intrincada de empresas fantasmas. Eles compravam propriedades por preços irrisórios, muitas vezes usando táticas de intimidação contra proprietários vulneráveis, e depois as revendiam por valores astronômicos. Mas como conseguiam fazer isso sem levantar suspeitas? Perguntei, sentindo meu estômago revirar com cada nova revelação. Conexões, Rodrigo.
conexões nos lugares certos. Juízes, oficiais de registro, até mesmo alguns políticos locais. Todos tinham sua parcela nos lucros. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, parecendo subitamente muito cansado. Seu pai descobriu tudo isso por acaso. Ele estava investigando algumas irregularidades em um terreno que pretendia comprar para expandir seus negócios. Uma súbita realização me atingiu. A casa da minha mãe. Foi assim que Augusto conseguiu colocar tudo no nome dele? Maurício confirmou com um aceno triste. Infelizmente, sim. Eles usaram documentos falsificados e a assinatura de sua mãe em papéis que ela acreditava serem inofensivos. Legalmente, a casa agora pertence a Augusto. Senti a raiva crescer dentro de mim. Deve haver algo que possamos fazer. Alguma forma de reverter isso. O advogado disse, seus olhos brilhando com uma determinação renovada. Mas não será fácil, Rodrigo. Estamos lidando com pessoas poderosas e perigosas. Seu pai, ele pagou um preço alto por tentar expor a verdade. A menção ao meu pai trouxe de volta a conversa com meu tio Carlos. Doutor. Fontes, meu tio insinuou que eles de alguma forma contribuíram para a partida do meu pai. É possível? Maurício ficou em silêncio por um momento, pesando suas palavras. Seu pai tinha um coração fraco, isso é verdade. Mas o estresse e as ameaças constantes... Não posso provar, Rodrigo, mas acredito que eles aceleraram um processo que poderia ter levado anos. Fechei os olhos, sentindo o peso dessa revelação. Quando os reabri, havia uma determinação férrea em minha voz. O que precisamos fazer para acabar com isso de uma vez por todas? O advogado inclinou-se para frente, baixando a voz. Tenho um plano, mas é arriscado. Precisamos reunir mais provas, documentos físicos que não possam ser facilmente apagados ou alterados. E para isso, precisaremos entrar no escritório de seu tio Carlos. Uma invasão? Perguntei, surpreso com a audácia da sugestão. Não exatamente, Maurício explicou. Tenho um contato, uma ex-funcionária de Carlos que ainda tem acesso ao prédio. Ela pode nos ajudar a entrar depois do expediente. Mas o risco... Não me importo com o risco, interrompi. Farei o que for necessário para proteger minha mãe e honrar a memória de meu pai. Maurício me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você é corajoso como seu pai, Rodrigo, mas precisamos ser cautelosos. Um passo em falso, e tudo estará perdido. Passamos as próximas horas delineando o plano. A ex-funcionária, uma mulher chamada Beatriz, nos daria acesso ao escritório na noite seguinte. Teríamos apenas algumas horas para encontrar os documentos necessários e sair sem sermos detectados. Quando finalmente deixei o escritório de Maurício, já era noite. A cidade brilhava sob as luzes dos postes, alheia ao turbilhão de emoções e conspirações que agitavam meu interior. No caminho de volta para a casa de minha mãe, não pude deixar de pensar em como minha vida havia mudado drasticamente em apenas alguns dias. De um empresário bem-sucedido, eu havia me tornado um investigador amador, prestes a se envolver em uma operação arriscada contra meu próprio tio. Estacionei o carro a uma quadra de distância da casa, uma precaução que agora parecia necessária. Enquanto caminhava, notei novamente o carro escuro que havia visto na noite anterior. Meu coração acelerou. Estariam me vigiando. Entrei na casa silenciosamente, encontrando minha mãe na cozinha. Seu rosto se iluminou ao me ver, mas a preocupação logo tomou conta de suas feições. Filho, onde esteve o dia todo? Augusto estava perguntando por você. Forcei um sorriso, tentando parecer despreocupado. Apenas resolvendo alguns assuntos de trabalho, mãe. Nada importante. Ela me olhou longamente, como se pudesse ler a verdade em meus olhos. Rodrigo, o que está acontecendo? Você parece diferente. Por um momento, considerei contar tudo a ela, mas o medo em seus olhos me fez recuar. Não podia envolvê-la nisso. Não ainda. Está tudo bem, mãe. Prometo que vou resolver tudo. Dei-lhe um beijo na testa, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Naquela noite, deitado no sofá da sala, meus pensamentos eram uma tempestade. Amanhã, eu estaria invadindo o escritório de meu tio, buscando provas para desmantelar um esquema criminoso que havia destruído inúmeras vidas, incluindo a de meu pai. O medo e a dúvida tentavam se infiltrar em minha mente, mas eu os afastava com a imagem de minha mãe,
presa em uma vida que não merecia, e com a memória de meu pai, que havia dado tudo para expor a verdade. Enquanto o sono finalmente chegava, uma certeza se solidificava em meu coração. Não importava o que acontecesse, eu iria até o fim, pela minha família, pela justiça e pela verdade. O amanhã traria desafios que eu mal podia imaginar, mas eu estava pronto para enfrentá-los. A teia de mentiras e corrupção começava a se desenrolar, e eu estava determinado a puxar cada fio até que toda a estrutura desmoronasse. O dia amanheceu com uma tensão palpável no ar. Cada minuto que passava me aproximava da operação arriscada que havíamos planejado. Tentei agir normalmente durante o café da manhã, mas os olhares desconfiados de Augusto me diziam que ele suspeitava de algo. Então, Rodrigo, ele começou, sua voz carregada de falsa cordialidade. Encontrou algum investimento interessante na região? Mantive minha expressão neutra, lembrando-me das aulas de pôquer que frequentei em meus tempos de faculdade. Na verdade, sim. Estou considerando algumas opções. Sabe como é, Augusto? Sempre bom diversificar os negócios. Ele assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Certamente. Apenas tenha cuidado. Às vezes, mexer em certos negócios pode trazer consequências inesperadas. A ameaça velada não passou despercebida. Forcei um sorriso. Agradeço a preocupação. Tomarei cuidado. O resto do dia se arrastou numa agonia de espera. Finalmente, quando a noite caiu, saí discretamente, dizendo à minha mãe que tinha um jantar de negócios. A preocupação em seus olhos quase me fez desistir, mas a lembrança de tudo que havíamos passado reacendeu minha determinação. Encontrei Maurício e Beatriz, a ex-funcionária de meu tio, em um café discreto a algumas quadras do escritório. Beatriz era uma mulher de meia idade, com olhos astutos que pareciam carregar o peso de muitos segredos. Lembrem-se, Maurício nos instruiu em voz baixa. Temos uma janela de 2 horas no máximo. Os seguranças fazem rondas a cada 90 minutos. Beatriz nos dará acesso, mas depois disso estamos por nossa conta. Assenti, sentindo meu coração acelerar. E os documentos? Onde devemos procurar? No cofre atrás do quadro no escritório principal, Beatriz respondeu. A combinação é a data de nascimento de Carlos mais invertida. Memorizei a informação, grato pela ajuda inesperada. Por que está nos ajudando, Beatriz? Ela hesitou por um momento, um lampejo de dor cruzando seu rosto. Digamos que também tenho contas a acertar com Carlos. Ele arruinou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Não pressionei por mais detalhes. Cada um ali tinha suas próprias razões para querer ver a verdade vir à tona. Às 22h em ponto, nos movemos. O prédio estava praticamente deserto. Apenas algumas luzes de emergência iluminando os corredores. Beatriz nos guiou habilmente pelos corredores, evitando as câmeras de segurança. Aqui, ela sussurrou, parando diante de uma porta imponente. O escritório de Carlos. Vocês têm 30 minutos antes que eu precise resetar o sistema de segurança. Com um último olhar de encorajamento, ela desapareceu pelo corredor. Maurício e eu trocamos um olhar determinado antes de entrarmos. O escritório era uma mistura de opulência e mau gosto. Quadros caros nas paredes, uma escrivaninha de madeira nobre e, bem no centro, uma poltrona de couro que mais parecia um trono. Rapidamente, localizamos o quadro mencionado por Beatriz. Vamos lá, murmurei, girando o disco do cofre com os números invertidos da data de nascimento de meu tio. Com um clique satisfatório, a porta se abriu. O interior estava repleto de pastas e documentos. Começamos a vasculhar freneticamente, conscientes de que cada segundo era precioso. Aqui, exclamou Maurício após alguns minutos. Contratos de compra e venda, registros de empresas fantasma, até mesmo recibos de subornos. Isso é uma mina de ouro de evidências. Estávamos tão absortos em nossa descoberta que quase não ouvimos os passos se aproximando. Quase. Ora, ora. Uma voz familiar soou atrás de nós. O que temos aqui? Viramo-nos congelados de horror. Meu tio Carlos estava parado na porta, um sorriso frio em seu rosto. E ao seu lado, para meu choque absoluto, estava Augusto. Tio, balbuciei,
minha mente correndo para encontrar uma explicação plausível. Eu posso explicar... Não se incomode, Carlos interrompeu, sua voz carregada de desprezo. Sempre soube que você era fraco como seu pai, incapaz de entender como o mundo realmente funciona. Augusto deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma crueldade que eu nunca havia visto antes. Sabe, Rodrigo, sua mãe ficará tão desapontada quando souber que seu precioso filho se envolveu em atividades criminosas, invasão, roubo de documentos confidenciais. Tsk, tsk. A menção à minha mãe fez meu sangue ferver. Deixe-a fora disso. Vocês são os criminosos aqui. Temos provas suficientes para colocar vocês dois atrás das grades por décadas. Carlos riu, um som frio e sem humor. Provas? Você acha que isso importa? Temos juízes, políticos e até mesmo alguns promotores em nosso bolso. Suas provas nunca verão a luz do dia. Maurício, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Não subestime o poder da verdade, Carlos. Uma vez que isso venha à tona, nem todas as suas conexões poderão salvá-lo. Ah, Maurício, Carlos suspirou, como se falasse com uma criança teimosa. Sempre o idealista. Assim como Roberto, veja onde isso o levou. A menção casual ao meu pai me fez avançar, cego de raiva. Mas Augusto foi mais rápido, sacando uma arma de seu paletó e apontando-a para nós. Calma lá, garoto, ele rosnou. Não faça nada estúpido. O tempo pareceu congelar. Ali estávamos, Maurício e eu, encurralados com as evidências que poderiam desmantelar todo o esquema criminoso, mas completamente à mercê daqueles que pretendíamos derrubar. Foi nesse momento crítico que ouvimos uma comoção vinda do corredor. Vozes alteradas, passos apressados. Carlos e Augusto se viraram, momentaneamente distraídos. Polícia! Parados! Nunca pensei que ficaria tão feliz em ouvir essas palavras. Vários oficiais invadiram o escritório, armas em punho. Entre eles, para minha surpresa e alívio, estava Beatriz. Desculpe o atraso, ela disse, um sorriso de triunfo em seu rosto. Achei que poderíamos precisar de um plano B. Enquanto Carlos e Augusto eram desarmados e algemados, entre protestos indignados e ameaças vazias, Maurício e eu nos entreolhamos, mal acreditando em nossa sorte. Um dos oficiais se aproximou de nós. Senhor Almeida, Dr. Fontes, precisaremos de seus depoimentos. E esses documentos, ele apontou para as pastas que ainda segurávamos, serão fundamentais para nossa investigação. Enquanto éramos escoltados para fora do prédio, vi meu tio e Augusto sendo colocados em viaturas separadas. Seus olhares de ódio me perfuraram, mas pela primeira vez em dias, senti um peso sendo tirado de meus ombros. A noite estava longe de terminar. Haveria depoimentos a dar, explicações a fornecer e uma longa batalha legal pela frente. Mas naquele momento, sob o céu estrelado e as luzes piscantes das viaturas policiais, senti que finalmente havíamos virado o jogo. Meus pensamentos se voltaram para minha mãe. Ela ainda não sabia de nada, ainda estava presa naquela casa, acreditando nas mentiras de Augusto. Mas isso mudaria em breve. Eu a libertaria daquela prisão, não apenas física, mas emocional. Enquanto era conduzido a uma viatura para prestar depoimento, fiz uma promessa silenciosa ao meu pai. Conseguimos, pai. Finalmente conseguimos. A verdade virá à tona e sua memória será honrada. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de esperança. A teia de mentiras e corrupção estava finalmente se desfazendo, e com ela, um novo capítulo em nossas vidas estava prestes a começar. As horas que se seguiram à nossa captura no escritório de meu tio Carlos passaram como um borrão. Depoimentos intermináveis, assinaturas em documentos oficiais e explicações detalhadas sobre cada evidência encontrada. O sol já começava a nascer quando finalmente fui liberado da delegacia. Exausto, mas com uma sensação de triunfo que não conseguia conter, meu primeiro pensamento foi minha mãe. Ela ainda não sabia de nada, e a ideia de deixá-la mais um minuto naquela casa, sem saber que Augusto havia sido preso, era insuportável. Rodrigo! A voz de Maurício me tirou de meus pensamentos. Ele parecia tão cansado quanto eu, mas seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Você precisa ir até sua mãe agora.
Eu cuidarei dos aspectos legais aqui. Vá. Ela precisa saber a verdade por você. Assenti, grato por sua compreensão. No caminho para a casa de minha mãe, minha mente fervilhava. Como eu explicaria tudo a ela? Como ela reagiria ao saber que o homem com quem ela vivia era um criminoso? Estacionei em frente à casa, notando com alívio que o carro de Augusto não estava lá. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Segundos depois, minha mãe abriu a porta, seus olhos inchados de tanto chorar. "Rodrigo!" ela exclamou, me abraçando com força. "Onde você esteve? Fiquei tão preocupada." "Augusto saiu no meio da noite, dizendo que tinha uma emergência e você não voltava. Gentilmente guiei-a para dentro, fechando a porta atrás de nós. Mãe, precisamos conversar. Há muito que preciso te contar." Nos sentamos no sofá da sala, o mesmo onde eu passara tantas noites planejando como libertá-la desta situação. Segurei suas mãos nas minhas, buscando as palavras certas. "Mãe, nas últimas semanas descobri coisas sobre Augusto e tio Carlos. Coisas que explicam muito do que aconteceu com nossa família nos últimos anos." Lentamente, comecei a desvendar toda a história. Falei sobre as fraudes imobiliárias, sobre como eles haviam manipulado documentos para tomar posse da casa, sobre as ameaças veladas e a pressão que levou meu pai a partir. Vi o choque, a dor e a indignação passarem pelo rosto de minha mãe em ondas. "Mas como? Por quê?" ela perguntou, sua voz trêmula. "Ganância, mãe. Pura e simples ganância." Fiz uma pausa, preparando-me para a parte mais difícil. "Ontem à noite conseguimos provas concretas de tudo isso. Augusto e tio Carlos foram presos. Minha mãe ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo o que havia ouvido. Então, para minha surpresa, ela começou a rir. Um riso que logo se transformou em soluços. "Oh, Rodrigo", ela disse entre lágrimas. "Eu sabia. No fundo, eu sempre soube que havia algo errado. Mas tinha tanto medo. Me sentia tão impotente." Abracei-a forte, sentindo suas lágrimas molharem minha camisa. "Está tudo bem agora, mãe. Acabou. Você está livre." Passamos as horas seguintes conversando, relembrando o passado e, pela primeira vez em anos, olhando para o futuro com esperança. Minha mãe compartilhou detalhes de seu casamento com Augusto que me fizeram ranger os dentes de raiva, mas também me encheram de admiração por sua força e resiliência. No meio da tarde, Maurício chegou com notícias. "A investigação está avançando rapidamente", ele nos informou. "Com as evidências que coletamos e os depoimentos de várias vítimas que estão surgindo, Carlos e Augusto enfrentarão uma longa batalha legal." "E a casa?" perguntei, preocupado com o bem-estar imediato de minha mãe. Maurício sorriu. "Já estamos trabalhando nisso. Com as provas de fraude, podemos reverter a transferência de propriedade. Sua mãe terá sua casa de volta, Rodrigo." Minha mãe, que estivera silenciosa até então, finalmente falou. "Não sei se quero esta casa de volta. Há muitas lembranças ruins aqui." Peguei sua mão, entendendo completamente seus sentimentos. "Podemos vendê-la, mãe. Começar de novo em outro lugar, se você quiser." Ela assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Sim, acho que gostaria disso." Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e atividades. Depoimentos adicionais, reuniões com advogados e a imprensa local que de repente se interessou muito por nossa história. Mas em meio a todo o caos, algo maravilhoso começou a acontecer. Minha mãe floresceu. Livre do controle opressivo de Augusto, ela começou a redescobrir sua força interior. Seu sorriso, que eu mal me lembrava de ter visto nos últimos anos, voltou a iluminar seu rosto com frequência. Uma semana após as prisões, estávamos novamente sentados na sala, discutindo nossos planos para o futuro. "Sabe", minha mãe disse, um brilho em seus olhos que me lembrou a mulher forte que ela era antes de tudo isso. "Sempre sonhei em ajudar outras mulheres que passaram por situações semelhantes à minha." "Isso seria maravilhoso, mãe", respondi, emocionado com sua transformação. "Talvez", ela continuou, "possamos usar parte do dinheiro da venda da casa para iniciar uma fundação. Um lugar onde mulheres possam encontrar apoio legal e emocional para sair de relacionamentos abusivos." A ideia me tocou profundamente. Acho que papai ficaria muito orgulhoso disso.
Ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Sim, acho que ficaria. Naquela noite, enquanto observava minha mãe dormir peacefully pela primeira vez em anos, refleti sobre a jornada incrível que havíamos percorrido. De uma situação de desespero e opressão, emergimos mais fortes, mais unidos. A estrada à frente ainda era longa. Haveria o julgamento de Carlos e Augusto, a venda da casa, a criação da fundação. Mas agora, enfrentaríamos tudo isso juntos, como uma família. Olhei pela janela, vendo as primeiras estrelas surgirem no céu noturno. Pensei em meu pai, desejando que ele pudesse ver o quanto havíamos crescido, o quanto havíamos superado. De alguma forma, senti que ele sabia, que ele estava orgulhoso. Com um suspiro de contentamento, me preparei para dormir, ansioso pelo amanhecer. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador ou incerto. Ele brilhava com promessas de cura, de novos começos e de uma chance de fazer a diferença no mundo. A verdade havia finalmente vindo à tona, e com ela trouxe não apenas justiça, mas também esperança. Uma esperança que eu sabia continuaria a nos guiar pelos dias que viriam. 2 anos se passaram desde aquela noite fatídica, no escritório de meu tio Carlos. 2 anos de mudanças, desafios e, acima de tudo, crescimento. Enquanto observo o sol nascendo sobre a cidade do terraço de nosso novo apartamento, não posso deixar de refletir sobre a jornada incrível que minha mãe e eu percorremos. O julgamento de Carlos e Augusto foi longo e desgastante. Durante meses, revivemos os horrores do passado, expondo cada detalhe sórdido de seus esquemas fraudulentos. Foi doloroso, mas necessário. Ver a justiça sendo feita, observar aqueles que nos prejudicaram tanto finalmente enfrentando as consequências de suas ações, trouxe uma sensação de encerramento que não sabíamos que precisávamos tão desesperadamente. Minha mãe, Dona Cecília, surpreendeu a todos com sua força durante o processo. Seu testemunho corajoso e emocionante não deixou dúvidas sobre o abuso e a manipulação que ela sofreu. Suas palavras não apenas ajudaram a condenar Augusto e Carlos, mas também inspiraram outras vítimas a se manifestarem. Quando o veredito foi finalmente anunciado, culpados em todas as acusações, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado de nossos ombros. Carlos e Augusto foram sentenciados a longas penas de prisão, e o império que construíram com fraudes e intimidação desmoronou completamente. Mas o fim do julgamento foi apenas o começo de nossa jornada de cura e reconstrução. Como planejado, vendemos a antiga casa. Foi um momento agridoce dizer adeus ao lugar onde cresci, onde tantas memórias, boas e ruins, foram criadas. Mas era necessário. Aquelas paredes carregavam muitas lembranças dolorosas, e nós dois precisávamos de um novo começo. Com o dinheiro da venda e parte de minhas economias, fundamos a Novo Amanhecer, uma organização dedicada a ajudar mulheres em situações de abuso e vulnerabilidade. Minha mãe, revigorada por seu propósito recém-descoberto, mergulhou de cabeça no projeto. Ver minha mãe se transformar foi, sem dúvida, a parte mais gratificante de toda essa jornada. A mulher tímida e assustada que vivia sob o controle de Augusto deu lugar a uma líder forte e compassiva. Seus olhos, antes opacos de medo, agora brilham com determinação e esperança. A Novo Amanhecer cresceu mais rápido do que poderíamos ter imaginado. Em apenas 2 anos, já ajudamos centenas de mulheres a escapar de relacionamentos abusivos, oferecendo suporte legal, psicológico e, em muitos casos, um lugar seguro para recomeçar. Lembro-me vividamente do dia em que uma jovem mãe, com um bebê nos braços e hematomas no rosto, chegou à nossa porta. Minha mãe a acolheu com um abraço gentil, sussurrando palavras de conforto. "Você está segura agora", ela disse. "Nós vamos ajudá-la a reconstruir sua vida." Naquele momento, entendi verdadeiramente o impacto do que estávamos fazendo. Quanto a mim, decidi dar uma guinada em minha carreira. Meus anos no mundo corporativo pareciam vazios em comparação com o trabalho significativo que estávamos realizando na fundação. Voltei à faculdade, desta vez para estudar direito. Meu objetivo? Tornar-me um advogado especializado em casos de abuso doméstico e fraudes financeiras.
Quero usar minha experiência e conhecimento para garantir que outras famílias não passem pelo que passamos. Maurício Fontes, o advogado que foi fundamental em nossa luta por justiça, tornou-se um mentor e amigo próximo. Sua orientação tem sido inestimável, tanto em meus estudos quanto no trabalho da Fundação. Beatriz, a ex-funcionária de meu tio que nos ajudou naquela noite crucial, agora trabalha conosco na Novo Amanhecer. Sua experiência e conhecimento interno dos esquemas de Carlos e Augusto têm sido cruciais para ajudar outras vítimas a navegarem pelos complexos labirintos legais e emocionais de suas situações. Hoje, enquanto me preparo para mais um dia na Fundação, sinto uma mistura de gratidão e determinação. Gratidão pelo caminho que percorremos, pelas lições aprendidas, pelas vidas que conseguimos tocar. E determinação para continuar lutando, para fazer a diferença, para honrar a memória de meu pai e o sofrimento de minha mãe, transformando-os em algo positivo. O telefone toca, interrompendo meus pensamentos. É minha mãe. Filho, sua voz está animada. Acabei de receber uma ligação incrível. Lembra-se daquela proposta para expandirmos a fundação para outras cidades? Bem, conseguimos o financiamento. Sorrio sentindo uma onda de orgulho e emoção. Isso é maravilhoso, mãe. Vou direto para o escritório e começamos a planejar. Enquanto me preparo para sair, pego o porta-retratos na mesa de cabeceira. É uma foto antiga, de quando eu era criança com meu pai e minha mãe. Todos sorrindo, felizes, sem imaginar as provações que o futuro nos reservava. Por um momento, sinto uma pontada de tristeza, desejando que meu pai pudesse ver o que nos tornamos, o que construímos a partir das cinzas de nossa tragédia. Mas então, olho pela janela e vejo o sol brilhando forte no céu, prometendo um novo dia cheio de possibilidades. E sei no fundo do meu coração que meu pai estaria orgulhoso, que de alguma forma ele faz parte disso tudo. Saio do apartamento com um sorriso no rosto e determinação no coração. A jornada que começou com dor e traição nos levou a um lugar de esperança e propósito. E embora o caminho nem sempre tenha sido fácil, cada passo valeu a pena. Porque no final, não é apenas sobre superar a adversidade, é sobre transformá-la em algo belo e significativo. É sobre usar nossas experiências para iluminar o caminho para outros. É sobre criar um novo amanhecer, não apenas para nós, mas para todos aqueles que ainda estão lutando na escuridão. E enquanto caminho em direção à Fundação, sei que este é apenas o começo. Há ainda muito trabalho a ser feito, muitas vidas a serem tocadas, muitas histórias a serem reescritas. Mas estamos prontos. Prontos para enfrentar cada desafio, para estender a mão a cada pessoa necessitada, para continuar construindo um mundo onde a justiça, a compaixão e a esperança prevaleçam. Porque agora sabemos, mais do que nunca, que mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer sempre chega. E com ele a promessa de um novo começo.